Saudações em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de estarmos nesta vida, nesse corpo físico, neste planeta, nesta encarnação terrena. Aí onde você estiver, meu irmão, minha irmã, aí em outro país, em outro estado, não importa. Somos uma família celestial, uma família eterna. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Nós vamos falar do estatuto da Carta Magna, do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico. Meu irmão, se você não tem medo da verdade, se você tem a sabedoria, a paciência de nos assistir, de analisar conosco, você está convidado. Começamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Começa-se com uma parábola. O Mestre Jesus disse: aquele que entrar por outra porta é ladrão e salteador, porque eu sou a porta. Quem me segue, ouve a minha palavra. O pastor sai adiante e as ovelhas o seguem. Eu sou o pastor, o único pastor. O pastor que dá vida pelas ovelhas. Os outros são lobos vestidos de ovelha. Amados, o Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, ele disse: eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vós sois a rama. Se vós estiver ligado em mim, ele não disse ligado na religião, numa doutrina, disse em mim, na doutrina do Evangelho. A doutrina que ele trouxe, não é dele. Capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de João disse: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a luz vieram por intermédio de Jesus. Ele trouxe lá do Pai Celestial. A rama que estiver ligada na videira dará fruto, porque eu sou o caminho. Enquanto que as igrejas pregam que fora da igreja não há salvação, Jesus declara que Ele é a única porta, que Ele é o caminho, na verdade e na vida. A verdade é a palavra. Nós já testificamos ensinando e procuramos analisar que a Bíblia não é a verdade de Deus. A verdade que Jesus refere é o Evangelho e a boa nova que Ele trouxe, porque a nova aliança encheu o mundo de trevas. Precisou que a luz viesse e brilhasse para dar-nos um rumo, para sermos o libertador, é que Jesus nasceu entre nós. E segue ele no capítulo 14. Ninguém vai a Deus, a não ser através dos meus ensinamentos. O ensinamento do Evangelho. Aquele que está em mim, o Pai está nele. Tudo que pedir será dado. Mas se você seguir a minha palavra, os meus ensinamentos, porque os meus seguidores ouvem a minha palavra, segue a minha palavra, porque sem mim nada podeis fazer.
Nós vamos contar uma historinha, meu irmão. Quando Israel estava escravizado no Egito, Deus enviou Moisés e os libertou. Quando o mundo estava escravizado pelas religiões, coberto de trevas, Deus enviou Jesus, o libertador, o Messias. E há um país em que estava preso, escravizado, sendo extorquido, sendo manietado por uma nação poderosa, poder belial, poder de guerra, poder de material, e todos eles com a Bíblia na mão, como a igreja que matava em nome de Deus, destruía famílias inteiras em nome de Deus, e até o dia de hoje ainda tem religiões que matam em nome de Deus, por não conhecer a verdade, não é porque são maus. Um avatar chamado Mahatma Gandhi, eu posso não pronunciar o nome dele, mas Gandhi todo mundo conhece. Ele foi um avatar, um enviado, um Messias do povo da Índia. Ele tinha um propósito de libertar a Índia, mas sem violência. Porque se combatemos a violência com uma violência, somos iguais a ele. Entramos na mesma vibração. Gandhi precisava vencer a Inglaterra. A Inglaterra tinha um poder de guerra, soldados, números grandes, bem armados, bem poderosos. O que ele fez? Usa-se da sabedoria de Deus. Quando você tem um adversário, para você lutar contra ele, você tem que saber a sua força, a sua estratégia. Então pensou, se sou cristão, eu vou estudar o cristianismo. Então tomou a Bíblia e leu por completo. Chegou uma certa parte que nós estamos falando no dia de hoje, que é o estatuto do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico. Se você ouvir, assistir esse áudio, esse vídeo, e aceitar o desafio, você vai analisar se a tua religião, se a tua igreja é realmente cristã e evangélica. Gandhi estudou. Quando ele chegou nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele disse, olha, todo livro do mundo pode acabar. Se sobrar só esses 3 capítulos, o mundo está salvo. E disse uma frase, conhecendo estas bem-aventuranças, eu amei a Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos, porque os cristãos matam com a Bíblia na mão, em nome de Deus. Aquele que se chama cristão, né? E ele venceu, conquistou, libertou a Índia. Na nossa história, houve um homem chamado Euripe Bassanuffi. Era um homem religioso, inteligente, muito sábio, muito estudioso, médico. Ele era um líder religioso. Para você ter uma ideia, na cidade que era dominada pela religião, ele tinha cinco oposição. Mas houve a história de uma cidade, de uma fazenda, que foi dominada por obsessor, a chamada Fazenda Mal Assombrada. Aquele dono chamou todas as religiões disseram que era o demônio, que era Satanás. No caso meu, que eu contei no primeiro versículo, no meu primeiro vídeo, não deu uma solução. Um homem sem cultura, sem estudo, analfabeto, começou a fazer reunião
e libertou aquela fazenda. Criou-se ali um grupo, então, um grupo espírita. Então, quase toda a cidade, a vizinhança ia nessa reunião. Eurípides Bassanute ficou indignado. Isso é contra a igreja. Isso é o poder das trevas. A começar o meu tio, ele é analfabeto, ele nem sabe o que está falando. Aí combinou com um amigo e disse, olha, vamos um dia, vamos desmascará-lo. Nós vamos um dia, vamos chegar na hora que começou o culto, a reunião, e vamos para eles não preparar alguma artimanha para escapar de nós. E fez. No caminho ele pensou, porque ele ganhou, porque ele era muito estudioso, era como quase que o braço direito da igreja, né? Ele é quase de um sacerdote. Então um amigo do Rio de Janeiro lhe presenteou uma Bíblia. Ele leu toda a Bíblia. Mas quando ele chegou nas bem-aventuranças, ele se atrapalhou tudo. Não entendeu nada. Porque para entender as bem-aventuranças, meu irmão, precisa do Consolador, prometido por Jesus. Porque é muito espiritual. Materialista não compreende. Não entende. E ele não entendia. Então ele pensou, raciocinou, num gesto de gozação e de brincadeira, de anedota, né? Bem, se esses espíritos sondam o pensamento, então que nessa noite um espírito vem e me explica as bem-aventuranças que eu não entendi nada, mas tem uma coisa, eu quero que seja João o Evangelista. Quando chegou naquela reunião, ele teve a primeira surpresa. Quando ele chegou, já tinha começado. Aí o porteiro veio atendê-lo e disse para ele, ó, todos os lugares estão ocupados. Mas o dirigente mandou que colocasse 2 cadeiras sobressalentes aqui, porque haveria duas visitas hoje. Aí ele quase caiu da cadeira, né? Se tivesse sentado. Porque ele não tinha avisado ninguém. Como é que o dirigente ia saber que ia ter 2 visitas? Que eles chegaram de supetão, como disse em Minas Gerais. De repente, começa a reunião, levanta-se um outro, não aquele tio, porque ele dizia, porque meu tio ele conhece os meus pensamentos. Uma pessoa que não conhecia Eurípides Bassanute. Ele começou a explicar as 9 bem-aventuranças, uma por uma, meu irmão. Eu chamo a atenção para você de uma que diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o céu. A coisa mais difícil é você ver uma pessoa explicando retamente. O que Jesus disse, bem-aventurado aquele que é pobre no espírito. E aqueles irmãos completamente analfabetos explicou com todas as letras, com todas as linhas, na linguagem dele, que era estudioso, era doutor. E depois no final ele disse, eu sou João Batista, João Evangelista, aliás. Aí ele se converteu ao Espiritismo. Essa bem-aventurança, meu irmão, está no capítulo 3, 5, aliás, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o estatuto, a bem-aventurança e o sermão da montanha. Aí está o estatuto do cristianismo, a carta magna do verdadeiro cristão. Nós vamos estudar versículo por versículo. O nosso caminho do amor, todos os nossos procedimentos, todas as nossas direções são baseadas nesses 3 capítulos, porque este é o estatuto, é a carta magna, é a constituição do cristianismo. Você tem medo da verdade? Você que se acha que a sua igreja é a verdade e que nós estamos errados, como disse um grande apresentador que já desencarnou, disse, venha com nós,
vamos estudar, vamos analisar. Porque o Evangelho de Jesus foi feito para estudar, analisar e seguir e viver. É isso que nós vamos fazer. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador do caminho do amor. O estudo é o renascer para uma vida melhor. Escreva no nosso canal. Escreva alguma coisa. Dá a sugestão. Faça pergunta. E nós responderemos no próximo capítulo. No próximo vídeo. E nós, a partir de agora, nós vamos começar a contar histórias, fatos sobrenaturais, além da imaginação, que é possível para nós. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos o que a igreja acha que nós somos. Nós somos lá de cima. Não sou eu que estou falando. Jesus está lá no capítulo 15. Vós sois lá de cima, como eu também sou lá de cima. Mas agora no capítulo 8, Jesus fala para os sacerdotes, para os religiosos. Vós sois deste mundo. Que Deus abençoe. Muita paz e luz. Sou Francisco Pedro.